Olá, saudações, bem-vindos ao nosso O Céu que Te Acontece. Eu sou Carlos Holanda, da Escola Carlos Holanda Astrologia, onde você vai fazer o curso mais adequado para você. Se você quiser aprender astrologia de verdade, com profundidade, sistemática, método e segurança, os cursos da Escola Carlos Holanda Astrologia são para você. Vai desde os estudos primordiais até as especializações e profissionalizações. Você que já estuda pode cursar a disciplina que lhe falta, que você sente necessidade, um outro ponto de vista. Você que já é profissional pode preencher suas lacunas com alguns temas, tópicos e modos de abordagem que você ainda não conhece. E aqui eu te convido para conhecer e se adaptar, até se prevenir, para uma aspectação bastante tensa, uma configuração chamada quadratura T, que vai envolver Marte, Júpiter e Plutão. Isso ocorre quase imediatamente após o ingresso de Júpiter em Touro. Aliás, você já viu aí o vídeo? Pois é, o vídeo de Júpiter em Touro está disponível aqui no canal, cheio de detalhes, falando sobre as características gerais para o mundo todo, as características que podem incidir sobre algumas partes, algumas regiões, o Brasil inclusive, e sobre o seu mapa. Assiste lá e vem acompanhar isso aqui também. Essa configuração difícil que é, quadratura T, vai ocorrer com o Marte lá entre 0 e 4 graus de Leão, Júpiter de 0 a 2, 3 graus de Touro, e o Plutão, que em 23 de março de 2023 entrou em Aquário. Ok, ele está retrogradando, ele vai fazer uma reentrada em Capricórnio, vai durar alguns meses, mas já em janeiro de 2024 ele torna a ficar direto e vai reentrar em Aquário para durar 20 anos, como vocês já devem saber se assistiram esse vídeo aí do Plutão em Aquário. O Júpiter ingressa em Touro no dia 16 de maio. Essa quadratura T, que é tensa pra caramba, ela fica bem ativa entre 20 e 30 de maio, sendo que já no dia 16 muita gente já vai começar a sentir alguma nuance dessa característica toda. Como esses aspectos ocorrem bem no iniciozinho, lá nos primeiros 2, 3, 4 graus de 3 dos signos fixos, Touro, Leão e Aquário, com exceção do Escorpião, você pode até pensar que esses 3 seriam os únicos mais afetados, mas eles vão afetar também os escorpianos, vai ficar Touro, Leão, Escorpião e Aquário, os 4 signos denominados fixos, diretamente afetados por essa quadratura T. Então qualquer coisa que você tiver lá no iniciozinho do Escorpião também vai receber um aspecto, uma oposição de um lado ou 2 quadraturas de outro. É sempre muito tenso. Aí sempre vai ter alguém que vai levantar a mão para a cabeça e vai dizer: meu Deus! E agora o que vai acontecer com a minha vida? Calma, a coisa não é tão terrível, não é impossível de contornar. Dá para lidar, mas tem que ter cuidado sim. E as outras pessoas que não têm nenhum fator em nenhum desses 4 signos podem estar felizes da vida cantando vitória. Não façam isso, porque essa tendência é global, ela mexe com todo mundo de maneira mais indireta quando não estamos com fatores nesses signos fixos, mas todo mundo é atingido de alguma forma e a gente tem que ter estratégias comportamentais para responder melhor a isso. Você já sabe aqui agora os graus em que isso ocorre e não sabe onde localizar no seu mapa? Calcula seu mapa lá em carlosholanda.com.br, é gratuito, você vai fazer o preenchimento do formulário e vai ter o desenho do seu mapa à sua disposição para você localizar em que casas do seu mapa isso vai ocorrer. Claro que isso aí, atingindo os 4 ângulos, ascendente, fundo do céu, descendente e meio do céu, a intensidade costuma ser um tanto maior. E aqui vão as dicas. Evitar o quanto possível expor aqueles sentimentos mais intensos, com toda a força, especialmente se forem aqueles de paixão ou de indignação. Nesses dias, é claro. Obviamente, fazer isso em qualquer ocasião sempre é meio complicado, mas nesses dias
a situação pode se tornar até perigosa. Então, para isso, se você estiver sentindo aquela ebulição, querendo descarregar fúria, tristeza, paixão, desejo, de alguma forma muito difícil de conter, procura locais, condições e, quiçá, pessoas, talvez até terapeutas, onde você possa expressar isso da melhor maneira possível, sem causar dano. Olha, pessoas que atuam em áreas que são de risco potencial têm que evitar o quanto possível se colocar nas situações mais arriscadas. Nada de excesso de confiança. Tem muita gente que começa a desenvolver em dias como esse atitudes exageradamente afirmativas. Alguns acabam se colocando numa situação tal que, é óbvio, elas não são as culpadas, elas são as vítimas, mas podem ser vítimas de roubos e de outras atividades um tanto violentas. Então é bom ter bastante cautela, ter uma orientação muito boa de em que local se está pisando, com quem se está falando em épocas assim, especialmente se aquela condição, se aquele contexto já é conhecido como perigoso, né? Então, se você é autoconfiante, ótimo, ponto para você, mas não exagera nessa autoconfiança, pondera, pergunta primeiro, deposita um pouco de confiança em algumas pessoas que já conhecem e que talvez até conheçam mais do que você, ou que você acha que não conheçam tanto, mas mesmo assim pergunta, só por via das dúvidas, não custa nada. As crises também atingem áreas religiosas, áreas locais e áreas conceituais, sociais, né? Então, repetindo, são religiosos, são locais e pessoas ligadas às leis, locais, condições e pessoas também conectadas com taxas, impostos, sistema bancário e sistemas de fiscalização de algum modo, como por exemplo, você vai ser parado pela polícia numa fiscalização de lei seca ou numa fiscalização de documentação, haja totalmente em conformidade, nada de contra-argumentação, vai ficar pior se fizer muita confrontação ali. Se já é importante fazer as coisas nos conformes em qualquer época, imagine numa época como essa. Outra coisa, muita atenção a você que está querendo fazer investimentos mais arriscados nesses dias. Muita atenção mesmo. Nada de dar passo maior que a perna, é a coisa mais comum de acontecer. E uma coisa que as pessoas às vezes não se dão conta, mas elas fazem assim como se fosse muito natural, que é impor crenças e desqualificar crenças alheias. Muito cuidado, muita atenção com isso. Não imponha, não desqualifique crenças alheias, ainda que aquilo lhe pareça absurdo ou contra as normas. Não se meta com isso nessas épocas, tá? Achando que é normal poder dar um conselho, achando que você está sendo generoso. Você pode ser, na verdade, interferente e muito desagradável. Muita atenção. Por fim, um conselho em torno das condições nas quais a gente precisa lidar com grupos inteiros de pessoas, ou no qual a gente esteja inserido. Muito cuidado para não se colocar em situações de luta pelo poder, a atenção, a forma de guiar as pessoas, de fazer as pessoas pensarem de determinado modo, de tomar as coisas, de coagir as pessoas a alguma coisa, porque vai ter gente que está, assim, várias pessoas ao mesmo tempo querendo fazer isso. É o momento de recuada. Essas pessoas que vão tentar fazer isso vão receber o troco depois, é melhor não fazê-lo. Para que isso seja realizado de maneira mais ou menos sem conflito, porque há ocasiões em que não há como, a gente precisa atuar junto ao grupo, tomando decisões, né? Então é preciso dividir as tarefas, as responsabilidades, o eventual lucro de alguma coisa, seja lucro financeiro, seja o lucro de o crédito sobre algo, e é imprescindível a gente pedir colaboração sem cobrar depois, né? A pessoa às vezes não pode, tem que ter uma compreensão muito boa. Você que está assistindo isso aqui agora pode dizer assim, meu Deus, mas isso aí é assustador, eu estou ferrado, eu não vou ter saída. Não, é ao contrário, o vídeo está sendo colocado aqui para você para te dar todas as saídas possíveis. Esta é, aliás, a função da astrologia. Se tem perigo ali na frente, contorna. Não dá para contornar o perigo, não dá para contornar a dificuldade, vai de blindagem, peça ajuda, dialogue, seja diplomático. Essa é a saída. É um GPS cósmico. Você já viu algum GPS que não te mostra onde está o engarrafamento ali na frente, ou um acidente que ocorreu, ou uma fiscalização da polícia, ou algum outro evento que possa atrapalhar o seu trajeto? Pois é, esse GPS não serviria de muita coisa, né? Só metade dele estaria funcionando. A gente em astrologia precisa avisar quando há potencial problema. E com isso a gente consegue gerenciar o nosso porvir de maneira muito mais palatável. É isso, gente. Não esqueçam de ver também o vídeo que eu já mencionei no começo sobre
o Júpiter que ingressa em Touro e vai durar ali um ano. Ele vem ali acompanhando esse aspecto difícil aqui nos seus primeiros dias. Depois tem aí uma fase muito promissora. Então aproveite para compensar aí o susto que você leva aqui com aquela maravilha que o trânsito de Júpiter pode trazer em alguns casos. Então fica aí a dica, carlosholanda.com.br. Um beijo e até a próxima!